Vamos ver. Vocês têm alguma dúvida específica? Vocês queiram comentar o que eu converso? Beleza. Acho que está só em movimento retilíneo, né? Então, vocês viram isso em algum momento já, mesmo que rapidão. Aí, isso. É o de sempre, né? Tipo, separei para vocês um resumo de tudo. Depois vocês dão uma olhada. Eu acho que tá faltando algum slide. Depois, antes de adicionar no Drive, eu tenho que alterar algumas coisas, mas hoje ainda eu tento adicionar lá para vocês. Aí tem os resumos, aqui os resumos das principais fórmulas para essa parte da matéria. Eu separei alguns exercícios. Ao todo são 6. Não vamos fazer todos, porque é muita coisa. Eu vou comentar sobre 3 aqui com vocês para ser mais rapidinho, que vocês têm aula já já também, né? E qualquer coisa, se vocês verem a resolução e não entenderem, podem me perguntar também, que aí eu explico ou no grupo ou no particular. Antes, só queria confirmar com vocês, tem um exercício, ele é extenso, e ele é para fazer gráfico, montar um gráfico a partir da equação de movimento. Vocês preferem que eu explique como faz tipo, um gráfico a partir da equação de movimento, a partir de uma equação dada, ou esse tópico não hoje e vocês dão uma olhada melhor depois e eu explico outro exercício? Seria esse exercício, para. Talvez. Essa é a construção do gráfico a partir de uma equação. No caso, a gente vai fazer dessa aqui, da verdinha. E como ele não é um gráfico, uma parábola, uma reta, geralmente que a gente já sabe fazer direto, a gente acaba usando algumas técnicas de cálculo 1. Aí por isso ele dá mais trabalho. Então, no caso, não seria só substituir valor, sabe? Teria que derivar, achar ponto crítico, achar ponto de máximo e mínimo, concavidade, todos esses BO que vocês já viram em cálculo 1. Aí, vocês preferem que eu explique como faz ou vocês querem dar uma olhadinha sozinhos e depois qualquer coisa eu retomo? Ah, show, então. Deixa eu tirar isso aqui. Tá. Então, no final, é o último exercício que eu deixei. Tem um apêndice que eu fiz quando eu fiz cálculo 1, que é o passo a passo de como construir um gráfico segundo a Cidinha. Eu acho que vocês nem conhecem a Cidinha, porque ela já aposentou, mas era uma professora de cálculo e dava aula pra gente. E aí, se vocês seguirem um passo a passo disso aqui, vocês chegam em qualquer gráfico que seja, de qualquer forma. E eu vou explicar agora como faz. O enunciado é esse aqui. Primeiro eu tenho uma pergunta de mais de física ou mesmo, e depois é a parte do gráfico. E ele fala que um microprocessador controla a posição de para-choque dianteiro de um carro, e a posição é dada por essa equação aqui, que é elevado à sexta, de potência à sexta.
Determine sua posição e aceleração para os instantes em que o carro possui velocidade zero. Então, ele deu uma equação da posição, ele quer posição e aceleração para velocidade zero. Só que a gente não tem a fórmula a equação da velocidade desse movimento. A gente só tem a equação da posição, que foi essa dada aqui. Deixa eu só. Para achar a fórmula da velocidade, nós precisamos derivar. Tipo, se nós temos uma equação de tempo, nós queremos velocidade, a gente deriva. Se a gente quer a aceleração, deriva de novo. Não sei se vocês lembram disso, mas é tipo... dá para usar aqui. Daqui para cá é derivada. E daqui para cá é integral. Tipo, a gente vai chegar... Eu vou fazer um exemplo com integral para vocês depois. Mas nesse caso, nós temos a equação da posição, a gente vai chegar na velocidade, a gente deriva. Não sei se vocês lembram como deriva, mas é sempre... A gente vai tirar menos 1 e descer multiplicando. Lá, pronto. Então, nesse caso, eu tinha 2,17. Como eu não tenho t, então eu tenho t, 1. Menos 1 vai ficar t elevado a zero. E t elevado a zero é 1. Certo? Não, perdão. Eu não tinha t nenhum aqui. Eu tinha t elevado a zero. Então, aqui a gente não vai ter nenhum resultado desse valor. No próximo, nós tínhamos t elevado a 2. T elevado a 2, a gente vai baixar o 2. Então, ele passa multiplicando esse 4,8 que está aqui, que resulta em 9,6. E esse t elevado a 2, a gente vai tirar 1. Então, vai ficar t elevado a 1. Que é essa parte aqui. Depois, nós temos menos 0,1 vezes t elevado a sexta. De novo, desce esse 6 multiplicando para cá, então fica 0,6. E esse t elevado a sexta, fica menos 1, fica t elevado a quinta, que é o que nós temos aqui. A partir disso, nós temos a equação da velocidade. Como ele pediu qual que era a posição e a aceleração, a gente já aproveita e já acha a equação da aceleração. Nesse caso, a gente vai derivar de novo essa daqui, a equação da velocidade. Então, nós temos 9,6 vezes t, que é igual a 1, né? Menos 1 vai ficar 0, então esse t fica 1. Então, só fica 9,6. Menos 0,6 vezes t elevado à quinta. 5 menos 1 vai para 4 e desce esse 5 aqui multiplicando, que dá 3. Então, nós temos tanto a da velocidade quanto da aceleração. Ele pediu qual que era a posição para quando a velocidade dá zero. Nesse caso aqui, a gente só pega essa equação já pronta, que a gente acabou de encontrar, e é igual a zero. Que é o que eu fiz aqui. Então, deu tudo isso igual a zero. Eu coloquei o t em evidência e eu fiz essa parte igual a zero, que vai dar t igual a zero, e essa parte de dentro igual a zero, que vai me dar t menos 2 e t igual a 2. Então, nesses três momentos, a velocidade é igual a zero.
Agora, a gente substitui esses três t's que encontramos na equação da posição e depois na equação da aceleração que a gente encontrou. E assim fica a resposta. Passando mais rapidinho, que essa parte é só substituir mesmo. No item B, ele pede para construir os gráficos, tanto do espaço, quanto da velocidade, quanto da aceleração, para o movimento entre t igual a 0 e t igual a 2. Eu usei esses daqui, esses gráficos eu construí pelo GeoGebra. Porque dá muito trabalho construir gráfico à mão, e se a gente fosse fazer tanto da equação do movimento, da posição, da velocidade, da aceleração, vai ficar muito tempo aqui. Então, eu escolhi só uma, que no caso foi o da posição, que é esse em verdinho aqui, para construir junto com vocês. Por favor, não desista. E como que a gente chega nisso aqui, que é esse gráfico verde? Primeiro passo é encontrar o domínio, ver se ele tem alguma restrição. Nesse caso, o domínio é o real, né? Então, tem ponto para todo lado. E o segundo passo, segundo o nosso manual, aqui, é encontrar os pontos mais importantes, que geralmente são as interseções com os eixos. Nesse caso aqui, eu escolhi quando x é igual a 0 e quando t é igual a 0 e t é igual a 2. Porque são valores que a gente já tinha. Só para a gente poder substituir aqui alguns valores. Essa é a parte principal, essa e essa. Mas a primeira parte em si, a gente vai precisar derivar a nossa equação para encontrar esses pontos críticos. Os pontos críticos, eles são pontos de máximo e de mínimo, geralmente. Então, a gente vai tentar encontrar quais que são esses pontos a partir da derivada. Então, a gente vai derivar a equação que a gente tem e igualar a zero. A derivada da equação da posição é a equação da velocidade, que a gente já encontrou. E a gente já tem esses valores, que foi o item A. Então, a gente pegou a velocidade igual a zero e encontrou os valores de t em que a velocidade é igual a zero. Esses três valores são os pontos de máximo e de mínimo. Como a gente determina se é máximo ou mínimo? A gente vai traçar uma retinha assim e colocar eles em ordem crescente. Então, aqui nós temos o menos 2, o 0 e o 2. E é bem trabalhoso essa parte. Nós vamos tentar saber qual que é o comportamento de V em cada um desses intervalos. E é a partir do comportamento de V que a gente consegue determinar se x é crescente ou decrescente. Aqui a gente já tem uma colinha, V é a reta vermelha. Então, para valores até menos 2, a equação de V da velocidade, ela é positiva, ela está acima do eixo x. Então, ela está aqui positiva. Aqui eu cortei aqui e não dá para ver, mas confiem, é positivo. Entre menos 2 a 0, que está aqui, menos 2 a 0, ela passa a ser negativa. Então, a gente vai marcando. Até menos 2 ela é positiva, de menos 2 a 0 ela é negativa, de 0 a 2 ela é positiva, e a partir de 2 ela passa a ser negativa novamente. E com essas informações da equação da velocidade, a gente acha da posição. Porque onde uma velocidade ela é positiva, significa que a equação da posição é crescente. A reta, nesses intervalos, ela é crescente. Então, daqui de 0 a 2, como a gente pode observar, ela está assim, crescendo. E de menos 2 a 0,
ela está decrescendo. É isso que essa informação, que essa análise nos dá. Além disso, agora a gente vai encontrar se esses pontos são máximo ou mínimo. Para isso, eu gosto de. Ah, não. Eu gosto de fazer assim. Se é positivo, tá assim. Negativo, ela tá decrescendo. Positivo tá crescendo. Depois volta a diminuir. E só nesse desenhozinho a gente consegue encontrar que isso aqui é máximo. Tipo, olha, ela faz isso aqui. Então, esse aqui é máximo, esse aqui é mínimo e aqui é máximo. E é assim que a gente determina. Então, quando x em x menos 2 ele vai dar 14,97, esse é o máximo da nossa curva. E esse valor vai se repetir em menos 2 e 2, que aqui só aparece em 2. Ela faz assim, mais ou menos. Ixi, tá reto. Aí. E a última parte é a de concavidade. Se a concavidade é para cima ou para baixo. O que isso significa? Se o gráfico ele está fazendo isso ou isso. Para achar a concavidade, a gente vai derivar de novo. Então, é a derivada segunda de x, que nesse caso, né, é a aceleração. E a gente já encontrou essa equação. De novo, igual a zero. E nesses valores, nós vamos determinar essa reta de novo. Então, quando a aceleração é igual a zero, que é para t igual mais ou menos 1,34 segundos, a gente vai marcar esses dois pontos aqui na nossa reta. E o processo é o mesmo. A gente vê o comportamento da reta da aceleração até esse ponto de menos 1,34 e entre menos 1,34 até 1,34 e depois como é a reta a partir disso. Nesse caso é a reta laranja aqui. 1,34 vai estar mais ou menos aqui. Aqui. Então, entre esses dois valores que eu cortei de novo, a minha reta ela é positiva. Então, significa que aqui a concavidade de x é para cima. Então, entre esses dois valores de 1,34, ele faz isso aqui, olha. E antes disso e depois desses valores, ela passa a ser negativa. Então, significa que a minha concavidade, a partir disso, ela passa a ser negativa. Ela passa a ser para baixo. Não sei se vocês conseguem ver assim. Tipo, ela estava vindo aqui e depois mudou. E é com todas essas informações que a gente consegue chegar nesse gráfico. A gente junta tudo isso na hora de fazer, marca alguns pontos mais importantes, por exemplo, esse daqui, esses dois pontos aqui, em x igual a zero, que é o meu ponto de mínimo, ela tá aqui, depois ela tá aqui, depois sobe de novo. Ela decresce, depois ela cresce, depois decresce. Aí a concavidade é para cima e depois ela baixa. E é basicamente isso. Se vocês seguirem esse passo a passo, e que a partir de cada informação dessa, você tentar montar o gráfico, você chega nisso aqui. Tem alguma dúvida, gente? É meio chato, né? Então, isso é que eu já até dei todas as informações para vocês. Eu não sei se o professor chegaria a cobrar isso na prova, porque ele é muito extenso, porque tem que substituir valor
muitos valores. Tipo, tem que achar valor para cá. Tipo, é muita coisa, sabe? Não sei. Mas eu acho que ele não iria pedir para construir um gráfico assim. Porque dá um trabalhinho e dá muito tempo. Mas tá aqui como que faz, passo a passo e, e um exemplo disso. Mas se vocês quiserem, eu posso reservar mais exercício disso para vocês treinarem. Tem outros exercícios aqui mesmo que eles pedem gráfico, que são gráficos mais fáceis. Esse eu peguei um mais elaborado justamente para mostrar como se faz por cálculo. Porque esses outros, que é uma parábola ou um gráfico linear, que é só uma reta mesmo, vocês conseguem fazer rapidinho. Aí eu separei mais alguns exercícios. A gente pode começar por um de queda livre. E depois um para a gente derivar em. Não, esse não. Derivar e integrar para vocês treinarem um pouco. Nesse exercício, ele fala que tinha um balão que ele estava a 5 metros por segundo, que é a velocidade constante. E quando ele chega a uma distância de 40 metros acima do solo, ele larga um saco de areia que passa a se mover por queda livre. Então, esse é um exercício de queda livre. No item A, ele pede para calcular a posição e a velocidade do saco de areia nesses 2 instantes, depois de ser largado. Então, nós temos o balão, ele está subindo com uma velocidade de 5 metros por segundo, e quando chega na posição 40 metros acima do solo, ele larga um saquinho de areia. Ele pede tanto a posição quanto a velocidade desse saco de areia nos instantes t igual a 0,25 e t igual a 1. Nesse caso, a gente pode usar essa fórmula que eu aprendi a chamar de sorvetão. E aí é só substituir os valores mesmo. O nosso S0 vai ser 40, que foi a partir do momento que ele caiu. V0 é de 5 metros por segundo, que ele já começa com a velocidade do balão. Então, o V0 desse saco já é 5. O tempo que ele nos pediu, né? E a aceleração, que nesse caso é menos 9,81. Menos, gente, porque aqui a gente colocou a nossa referência para cima. Isso vai depender do exercício conforme o exercício que for pedido. Eu não gosto de falar, tipo, sempre coloquem referência positiva para cima ou para baixo, porque para mim, a depender do exercício, a referência fica mais fácil de um lado para o outro, sabe? Aí vocês têm que analisar. Nesse caso, ele fica mais fácil para cima. Então, a velocidade aqui seria positiva e a gravidade seria negativa. Dá para fazer o contrário também. Eu acho que daria o mesmo resultado, só que a gente teria que mudar alguns sinais por aqui. Então, a gente vai colocar menos 9,81, que a gravidade está apontando para baixo. Quando a gente substitui esses valores, chega nessa posição. Então, o saco de areia, mesmo que ele caiu a partir de 40 metros, depois de ser largado, ele vai estar acima desses 40 metros. Que nesse caso vai ser mais ou menos aqui, ó. Peraí. Esse ponto aqui, mais ou menos.
Porque ele já tem uma velocidade inicial. Se ele tivesse parado, aí ele só cairia, né? Não teria acima de 40 metros. Mas como ele já tem uma velocidade inicial, ele meio que vai fazer isso aqui. Ele vai continuar subindo um pouco e depois vai descer. E depois de 1 segundo, é a mesma coisa, são os mesmos parâmetros, só muda o tempo e vai me dar 40,095. É só substituir. Então, ele já está começando a descer. Aqui. A gente consegue ver esse movimento bem pelo gráfico mesmo. Além disso, ele pede a velocidade nesses instantes. Para isso, eu escolhi a fórmula do Voat. V0 continua sendo 5, a aceleração continua sendo menos 9,81, e aí a gente substitui os tempos, chegando nesse valor e nesse valor. Reparem que aqui, a partir de 1 segundo, nós já temos uma velocidade negativa, significa que está apontando para baixo. E em 0,25 ainda estava apontando para cima. A resultante da velocidade. Tipo, ele começou com 5 e ele foi perdendo esses 5 até chegar em 2,55, aí depois vai para 0. Ah, tá aqui o gráfico. E aí depois ele só vai diminuindo. Essa diminuição de velocidade, que ele passa a ser negativo, significa que ele está apontando, o vetor velocidade está apontando totalmente para baixo. Até aqui tudo bem? Certo. No item B, ele pede para calcular o tempo que o saco de areia leva para atingir o solo. Nós podemos usar de novo essa fórmula aqui, que a gente chega num resultado bacana. Só que aqui a gente já tem o S, né? Que é 0, que a gente quer que ele chegue no solo, então é 0. E nós queremos encontrar o T. Aí aqui é só substituir os valores. Vai dar uma equação de segundo grau, que eu não abri aqui, que vai me dar um valor de 3,41 segundos. No item C, ele pergunta qual é a velocidade do saco quando ele atinge o solo. Aqui eu usei essa mesma equação do Voat e usei o tempo igual a 3,41, porque foi o tempo que a gente encontrou aqui no item B. Então, quando ele está em 3,41 segundos, ele está no chão. E aí é só substituir, mesma coisa. V0 é igual a 5, a aceleração é a gravidade, e T é igual a esse valor que encontramos no item B. Ele vai chegar com uma velocidade igual a menos 28,45. E no item D ele pede a altura máxima que esse saco de areia chega. A altura máxima tem essa fórmula, não sei se acho que o professor já apresentou para vocês, e ela está aqui nesse quadrinho também. Aqui. Mas uma rápida explicação de por que a altura máxima é dada por isso aqui é que os pontos de máximo e mínimo a gente encontra derivando, né? E a derivada da equação em x, da equação x, que é a da posição, dx dt, é a velocidade. Então, a gente deriva e depois é igual a 0. Se a gente pega a equação do Voat, que já dá a velocidade e igual a 0,
isola o espaço máximo, né, o H máximo, e aí a gente chega nisso aqui, em V0 elevado a 2 sobre 2G, e a gente consegue encontrar. Substituindo, nós temos que o ΔH máximo é de 1,27. Não, gente, perdão. Não é o volátil. É essa aqui que ele igual a zero. Aqui não tem nem espaço. Enfim, aqui é um ΔH, né? Aí. Então, nós temos um ΔH máximo de 1,27. Essa é a altura máxima? Não, esse é o delta, é a variação máxima. Então, o ΔH máximo a gente pode dizer que ele é o H máximo final menos inicial. Tipo, todo delta, né? Geralmente é final. Ai, meu Deus. Final menos inicial. Então, o final vai ser H mais inicial. Então, H máxima vai ser o 40, que é o H0 inicial, né? Mais esse delta que acabamos de encontrar, que dá 41,27, que é esse ponto aqui. Eu acho que o último item ele pede para construir os gráficos. Mas como são gráficos mais simples, não precisa seguir todo aquele passo a passo, não. E eu fiquei com preguiça e fiz no GeoGebra. Depois vocês tentam. E por fim, eu separei esse exercício que ele nos dá a equação da aceleração e nos pede a velocidade e a posição em função do tempo e depois a velocidade máxima. Como ele nos deu a equação da aceleração e pede velocidade e espaço, nós temos que integrar. Se nós temos x, queremos ver o a gente deriva. Se a gente tem um oposto, a gente integra. Ah, tá. Eu abro aqui melhor. Uhum. Uhum. Tá. É o que eu fui um pouco mais direta e até errei. Depois eu tenho que corrigir. E antes de substituir os valores, que ele dá o quanto que vale A e quanto que vale B, eu acho mais fácil trabalhar com a própria letra. Então, deixa eu tentar ver. Ele nos dá AT menos BT ao quadrado. Então, A é AT menos BT ao quadrado. Isso. A primeira integral, a gente encontra a velocidade. Aí depois integra de novo e encontra a posição. Mas vamos por partes. Então, para integrar A em relação a T, nós podemos abrir. Então, integra a primeira é essa, dt, menos integral de novo, de pt ao quadrado, dt. A integral é o processo inverso da derivada. Então, para derivar, vocês lembram que a gente
dar um exemplo aqui. Para derivar... Eita Deus! Em T, nós temos... A gente vai tirar 1 daqui e pegar esse x e passar multiplicando. Aqui é o oposto, a gente vai somar 1 e passar dividindo. Então, essa parte aqui, se AT elevado a 1, a gente vai somar 1. Então, aqui vai ficar T ao quadrado. E esse ao quadrado vai passar dividindo para cá. Então, vai ficar A sobre 2. Aí, vou confirmar para ver se não estou falando besteira. Aqui é a mesma coisa. Então, eu tenho t elevada ao quadrado mais 1 vai dar t ao cubo. E esse ao cubo vai passar dividindo. Então, vai ser b dividido por 3. Isso aqui vai ser a minha equação da velocidade. Substituindo os valores, A é igual a 1,5 e B é igual a 0,12. Então, vai me dar A igual a 1,5, né? 1,5. Gente, a caneta, ela junta pontos, viu? Atrapalha um pouco. 1,5 é igual a 4 sobre 3. Então, 4 sobre 3 sobre 2. Então, vai me dar 3 sobre 2, 2 terços. Tá certo? Não. Não. Nossa, não. De onde eu tirei esse valor? Socorro. É ao contrário. Vou fazer aqui que é mais fácil. 1,5, não sei de onde eu tirei aquilo. Vai ser 3 sobre 2. Multiplicado por 1 sobre 2, que é esse valor aqui. Aí vai me dar 3 sobre 4. Então, aqui é 3 sobre 4. E 0,12. 0,12 sobre 3. 0,0. Aqui é 12. 0,04. Que por um acaso é igual a 1 sobre 25. Esse aqui, terminar aqui. Essa é a minha equação da velocidade. Que é isso aqui. A do espaço, a gente vai fazer o mesmo processo. Deixa eu só apagar essa parte toda, sabe, esquerda. A gente vai integrar essa equação que a gente acabou de encontrar.
a inte aqui, inte menos integral de b sobre 3 t ao cubo. Então, a gente vai somar mais um. Então, t ao quadrado vai ficar t ao cubo. E esse 3 vai passar dividindo. Então, vai ser a sobre 2 sobre 3. Menos t elevado ao cubo mais 1. Então, t a quarta passa dividindo por 4. B sobre 3 sobre 4. Aí, se a gente substituir esses valores, vai dar isso aqui. E eu acredito que seja isso nessa primeira parte de integral. Deu certo? Dá para acompanhar? Tá. Pronto, mais fácil. Isso aqui tão rabisqueiro é porque tô me adaptando aqui ainda. E agora o último item, ele pede a velocidade máxima que ele pode atingir. Igual a gente encontrou a altura máxima aqui, a gente encontra a velocidade máxima aqui, que vai ser a derivada. A derivada de Vx igual a zero. A derivada de V é igual à aceleração. E aí a gente iguala a zero. Essa é a primeira equação que ele nos deu. Ao fazer isso, nós temos que a velocidade máxima em t igual a zero ou t, aqui não, ou t igual a 12,5. Como a gente acha qual que é o máximo? Substituindo os valores. Então, a gente pega t igual a zero e substitui aqui nessa equação da velocidade que a gente encontrou. Que nesse caso vai dar zero. E depois a gente faz a velocidade para t igual a 12,5. Substitui aqui nesses tempos que a gente colocou. E no fim vai dar 39 metros por segundo. Então, esse aqui é maior do que esse, então esse a gente descarta e pega esse valor aqui. E como a gente calcularia a aceleração máxima? A gente deriva de novo. Então, a gente faz a derivada da aceleração, que fisicamente não tem nenhum significado, mas é um meio de encontrar por cálculo mesmo, e igual a zero. Aí é o mesmo processo aqui. Acha os valores e substitui na da aceleração original. Entenderam? Bugou aqui. Mas deu certo? Deu para entender? Deu para entender. Ok. Então, tem mais 3 exercícios além desses, por enquanto. Eu acredito que seja isso. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar. Sim, eu tinha que ter colocado a monitoria anterior, acabei esquecendo. E aí eu já organizo isso essa semana e vocês conseguem acompanhar melhor.
Show, gente. Bom mandeco para vocês, então. Boa aula, tchau.